Vai trazer a reflexão do Senhor para nossas vidas nessa noite. Ao tempo que eu pedi que o irmão Renan esteja intercedendo pelo reverendo, pedindo que Deus esteja limpando o mesmo na locução da palavra. Senhor Deus, muito obrigado pela noite que o Senhor nos concede. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos reúne essa noite para cultuarmos o Senhor. Nesse momento, pedimos a tua misericórdia, Senhor Deus, sobre as nossas vidas, pois ouviremos a tua santa voz, Deus, por meio da tua santa palavra. Que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, o pastor Romo, que o Senhor esteja também tendo misericórdia dele, fazendo-o lembrar, Senhor Deus, a todo momento, que ele estará, Senhor Deus, nesse momento, falando da palavra do Senhor. Que o Senhor, Pai, nos ilumine por meio do Santo Espírito, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. Graças a Deus, Cristo. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 15. Nós leremos apenas o verso 58. Capítulo 15, versículo 58. Eu queria convidar a igreja para ler junto, leremos todos juntos o versículo 58. Vamos lá? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Vamos ler mais uma vez? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Vamos orar. Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor, pedindo ao Senhor que fale ao nosso coração nesta noite e que de fato nós possamos refletir sobre o ano que se encerra e sobre o ano que se iniciará logo. Rogamos a Ti, Deus, que toque em nós de uma maneira tão poderosa, que nós sejamos renovados pelo Senhor no nosso entendimento e no nosso ânimo, para a glória do Teu nome. E que a igreja que aqui se encontra seja uma igreja operosa de fé, operosa de amor abnegado e de esperança no Senhor Jesus. Nos ajude, Deus, a entendermos essas verdades do Senhor para as nossas vidas nesta noite. Em nome de Jesus oramos. Amém. Queridos irmãos, a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios é uma carta que trata de algumas situações da igreja, e as situações da primeira carta são diferentes das situações da segunda carta. Há quem diga que Paulo ele tenha escrito uma outra carta antes da primeira, e justamente aos Coríntios, porque ele se dirige aos irmãos em suas cartas falando de uma outra carta que ele teria escrito antes dessa. Então, 1 Coríntios poderia ser 2 aos Coríntios e 2 aos Coríntios e 3 aos Coríntios, mas Deus, em sua soberania, Deus ele quis que apenas chegasse a esse compêndio sagrado apenas essas duas cartas. E Paulo então ele escreve aos Coríntios, embora uma igreja que tinha um péssimo testemunho, embora uma igreja que tinha algumas práticas que eram moralmente, até diz o apóstolo Paulo, feio de se imaginar, de se mencionar, falar, somente falar já seria desonroso. Algumas práticas que aqueles irmãos tinham. E a gente precisa saber que contexto que essa carta foi escrita, em que contexto que ela está inserida. Essa carta, então, é escrita a cristãos. Quando Paulo, em sua segunda viagem missionária, ele conhece essa cidade numa ocasião onde ele chega e ele
realidade moral e espiritual daquela cidade. Essa igreja, então, dos Coríntios, ela é uma igreja que está inserida numa cidade da Acaia. Acaia é uma região também influente, uma cidade onde havia grande influência dos romanos, então era uma das principais cidades da Acaia, da região da Acaia, e também uma cidade de influência grega, da filosofia grega, da sabedoria grega. E para os gregos, a ressurreição é algo inaceitável. O grego acredita que uma pessoa está viva na memória pelos seus feitos e suas conquistas. Os guerreiros, os intelectuais, as pessoas que de alguma forma marcaram a história, então elas estão vivas somente na memória, mas que espiritualmente elas se acabaram. E Paulo, então, ele escreve essa carta com vistas a combater problemas morais, mas também problemas de ordem doutrinárias. Esses irmãos não estavam acreditando na ressurreição, eles estavam muito abatidos, eles estavam também, de certa forma, misturando os ensinamentos cristãos e anexando aí a eles essa filosofia grega, do ensinamento grego, daquilo que os gregos acreditam. Então o apóstolo Paulo vai tratar nesse capítulo 15 justamente sobre a ressurreição. Ele vai provar, por meio da sua argumentação retórica, que a ressurreição de Cristo é o cumprimento da Escritura. Os versículos, a partir do versículo 1, especialmente o versículo 3 e 4, esses versículos vão falar sobre o cumprimento da Escritura. Ou seja, a ressurreição é o cumprimento da Escritura. A ressurreição é o cumprimento da Escritura. Nos versículos 5 a 8, do capítulo 15, ele vai falar sobre as testemunhas da ressurreição de Cristo. Ele vai dizer, olha, isso não é história da carochinha, isso não é conversa para boi dormir. Não, nós temos muitas testemunhas. E aí ele vai dizer para quem o Senhor Jesus apareceu após a sua ressurreição. E ele vai usar justamente a argumentação de que o Senhor Jesus ressuscitou, porque Jesus, ele apareceu não somente para uma, duas, além dos apóstolos, ele apareceu também para mais de 500 testemunhas. Então, mais de 500 pessoas viram que de fato Jesus ressuscitou. Nós nos lembramos do relato de Tomé, por exemplo, de quando Tomé ele ouve o relato dos discípulos que o Senhor havia ressuscitado, e Tomé então disse, não, eu não acredito nisso não, eu só vou acreditar se eu tocar na mão dele e se eu tocar no lado dele. E quando Tomé mal termina de falar, o Senhor aparece ali dizendo, Tomé, vem aqui, então toque nas minhas mãos e toque também do meu lado. E diz o texto que Tomé se ajoelha perante Jesus e diz, Senhor meu e Deus meu. Então ele admite que Jesus é o Senhor da vida dele, mas também o Deus da vida dele, porque para vencer a morte, somente Deus é capaz de vencer a morte. E nós vemos no versículo 11 do capítulo 15 o resultado da ressurreição. O resultado da ressurreição, então, no versículo 11, o versículo 11 diz assim, portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. E ele está dizendo o seguinte, não importa quem viu, quem disse a você, o importante é que quando nós pregamos, vocês creram. Então aquelas pessoas estavam passando da crença para a incredulidade, estavam passando da certeza da ressurreição para a incerteza, né, de que se de fato Cristo teria ressuscitado. Os versículos seguintes, a partir do versículo 12, nós vemos então a nossa ressurreição como sendo uma consequência da ressurreição de Cristo. Se Cristo ressuscitou, os mortos em Cristo ressuscitarão. E esse não é um assunto somente presente nesse capítulo. Jesus ele fala em João capítulo 5. Jesus diz em João capítulo 5 que quando ele der a ordem,
o arcanjo vai tocar também a trombeta, né? Ao ouvirem a voz de Cristo, os mortos em Cristo, eles vão ressuscitar, mas também ressuscitarão os que não morreram em Cristo, aqueles que receberam a vida espiritual de Cristo, irão ressuscitar primeiro, e depois os que não praticaram obras agradáveis a Deus vão ressuscitar também. Paulo vai dizer isso também em 1 Tessalonicenses capítulo 4, que Cristo vai dar ordem, o arcanjo vai tocar a trombeta e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Apocalipse diz que o mar e os túmulos devolverão os seus mortos. E neste texto nós vemos mais uma vez essa expectativa da ressurreição. Então, se Cristo ressuscitou, é o que o apóstolo Paulo vai falar a partir do versículo 12. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns entre vós que não há ressurreição de mortos? Olha, se Cristo ressuscitou, então como não existe ressurreição de mortos? Existia um grupo nos tempos de Jesus, que eram os saduceus, que não acreditavam de maneira nenhuma na ressurreição. Eles não acreditavam em hipótese nenhuma na ressurreição. E eles eram um grupo que combatiam sempre e tentavam sempre pegar Jesus Cristo nos erros. E é interessante que os saduceus e os fariseus vinham brigando, porque os fariseus acreditavam na ressurreição, mas os saduceus não. Só que na hora de tramarem contra Cristo, os dois grupos se reúnem para tramarem contra ele, para planejarem a sua prisão e a sua morte. E Paulo, ele vai dizer que, de fato, se a ressurreição não aconteceu, então a tristeza é tamanha. Por quê? Porque nós estaríamos mentindo acerca daquilo que nós cremos sobre Cristo, e o próprio Deus também não teria poder para ressuscitar Cristo. Então Paulo vai dizer isso: olha, se vocês estão dizendo que a ressurreição não pode acontecer, vocês estão dizendo que Deus é fraco, que Deus não é poderoso. Os versículos de 13 a 15, ele vai falar que a ressurreição não é uma mentira, é verdadeira. Todos os mortos ressuscitarão no último dia. E aí fica assim a nossa imaginação de como seria, por exemplo, o mar devolver os seus mortos, aqueles que foram devorados por grandes animais e peixes. Como seria a ressurreição de uma pessoa que foi cremada, por exemplo? Como seria a ressurreição de uma pessoa que foi mutilada? Como seria a ressurreição de Tiradentes, que teve suas partes um pouco separadas? Eu não sei. Eu só sei que vai ser assim. É assim que Deus nos fará. Deus fará desta maneira. Os mortos, todos eles, ressuscitarão. Jesus diz isso em João capítulo 5, versículo 28 e 29. Jesus, ele, em Apocalipse, ele vai dar também a sua ordem: o mar devolverá os seus mortos, os túmulos devolverão os seus mortos. Naquela época não se tinha a perspectiva da cremação, mas as cinzas espalhadas pelo mar, pelos rios, pela terra, até alguns que voam com helicóptero, com avião, e jogam as cinzas espalhadas ao vento, que depois fica difícil de reuni-las. O fato é, Deus trará de volta todos os que morreram em todos os tempos. E Paulo não está ensinando sobre isso aqui. A ressurreição é uma verdade. Por que a ressurreição é verdade? E por que Paulo tem que dizer isso aqui? Porque aqueles irmãos viviam uma perspectiva também, semelhantemente aos Tessalonicenses, de que quem morreu se acabou e só ia ver Cristo quem estivesse vivo. Mas na verdade a Escritura nos mostra que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós os vivos seremos transformados nos ares. Paulo está falando a partir
dos versículos 16 em diante, ele vai nos mostrar a ressurreição dos corpos mortais como sendo uma consequência da ressurreição de Cristo. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, nós somos os mais infelizes de todos os homens, porque nós não temos esperança. Se Cristo não ressuscitou, não há esperança. Se Cristo não ressuscitou, aqueles que foram batizados, nada adianta. Se Cristo não ressuscitou, os mortos estão condenados. E portanto, o apóstolo Paulo diz que Jesus Cristo morreu por causa dos nossos pecados e ressuscitou por causa da nossa justificação. Ou seja, se Cristo reapareceu vivo, significa que Deus aceitou o sacrifício que Jesus fez e logo agora não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E Paulo então vai trabalhar a perspectiva do mortal, semelhantemente aos demais animais, à erva, às aves, aos peixes, tudo que foi criado morre. E ele vai trabalhar uma perspectiva ainda melhor e maior. Ele vai demonstrar que o poder da ressurreição é um poder que começa pela palavra de Deus e é um poder que se faz então presente pela ressurreição do próprio Cristo e trabalha em nós a expectativa do que é mortal ser revestido da imortalidade. O que é imperfeito vai ser revestido do que é perfeito. O que é fraco vai ser revestido do que é eficaz. Portanto, o poder da ressurreição se dá pela promessa de Deus e pelas comparações que são feitas a partir do homem que foi criado, Adão, e do segundo Adão, aquele que não pecou e aquele que não é vindo da terra, mas é vindo do céu. Paulo está dizendo assim: olha, o primeiro Adão veio da terra, ele vai voltar ao pó, mas o segundo Adão, ele vem do céu, e ele vem para transformar aquilo que é corruptível em incorruptível. Ele vem para transformar aquilo que morre naquilo que passa agora a desfrutar de vida eterna. Os versículos 43 a 48, ele vai ser muito específico nisso. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Adão era somente alma vivente, mas o segundo Adão, aquele que veio do céu, ele é espírito vivificante. Ele pode fazer viver novamente. E quando Paulo ensina isso sobre o poder da ressurreição, que o próprio Cristo demonstrou na sua própria ressurreição, ele vai então trazer ao homem o poder que Deus tem de realizar aquilo que ele promete. Porque, voltando lá no versículos 3 e 4, ele vai dizer: Cristo morreu, como diz a Escritura, ressuscitou ao terceiro dia, como diz a Escritura. Então ele está falando do poder da ressurreição comprovado, vivenciado pelo próprio Jesus, e que se ele ressuscitou, então nós também ressuscitaremos. Então, os versículos de 50 a 57, ele vai tratar sobre o alívio. E quando é que acontece o alívio? Quando nós cremos. Quando nós cremos, a nossa esperança é renovada. Quando nós cremos, nós temos uma perspectiva além do tempo, eterna. Quando nós cremos, nós confiamos no Deus que já tem cumprido as suas promessas, que Ele certamente cumprirá. Quando nós cremos, além do alívio, nós aguardamos a vitória que
e se dará finalmente na consumação. Queridos irmãos, por que nós estamos falando sobre tudo isso? Porque Paulo está usando como exemplo uma obra tão grandiosa e tão poderosa para animar os irmãos ao trabalho. O Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então Paulo está usando um evento tão grandioso, que foi a ressurreição do próprio Cristo e a expectativa da ressurreição dos mortos, para reanimar aqueles irmãos ao trabalho, para mostrar àqueles irmãos que eles precisam crer nesse Deus Todo-Poderoso. E que, crendo nesse Deus Todo-Poderoso, podem descansar em suas promessas. E aí ele chega no versículo 58, depois de demonstrar tamanho poder, tamanho plano, tamanho exemplo, ele então chega ao ponto de animar aqueles irmãos que estavam tão abatidos por causa desse problema de entendimento e que precisava se levantar. A igreja dos Coríntios precisava se levantar e agora passar a entender que há uma necessidade de um serviço de qualidade. E é justamente isso que a gente quer meditar com os irmãos nessa noite. O poder que motiva a fé, a vida e o serviço. O poder que motiva a fé, a vida e o serviço. E como nós devemos viver? Nós precisamos viver com motivação para Deus. Paulo usa tamanha realização do poder de Deus baseado em suas promessas, ou seja, na escritura que se cumpre, porque fiel é aquele que promete, fiel é Deus, como ele diz lá no capítulo 1, versículo 9 dessa mesma carta. E ele diz que esse Deus que é fiel, que há muito tempo anunciava que Cristo viria e morreria e ressuscitaria no terceiro dia, aconteceu. E agora então ele está querendo trabalhar com essa mesma perspectiva e que aqueles irmãos precisam se animar. Por quê? Porque o pecado já não mais nos escraviza, porque o pecado já não é mais o aguilhão da morte, o pecado já não é mais o gancho que prende o cristão à morte. O cristão não ficará na morte. A morte não é o fim para o cristão, a morte não é o fim para nós. O pecado não mais nos afasta eternamente de Deus, aos que cremos. E portanto Paulo então ele entra nesse poder motivador que gera fé, que gera vida e que gera serviço. Essa é a grande questão. Esse é o contexto do versículo que nós muitas vezes citamos, até citamos hoje aqui, citamos na convocação pelo WhatsApp. O presbítero William me colocou aqui também no final do seu slide, hoje ao final da nossa assembleia. E agora, queridos irmãos, nós precisamos entender o porquê desse versículo. Aqueles irmãos abatidos, sem esperança, sem interesse nas coisas de Deus. Tanto é que Paulo, nessa mesma carta, ele vai incentivar os irmãos à santidade na vida, no casamento. E na segunda carta, ele vai incentivar os irmãos à contribuição na obra, às missões, às ações sociais, a firmeza na teologia. Paulo vai chamar esses irmãos a uma estabilidade espiritual coerente de cristãos verdadeiros. E ele chega nesse ponto do versículo 58,
depois de animar esses irmãos quanto a essa obra grandiosa de Deus, ele vai então falar sobre a qualidade do serviço que se deve prestar a Deus. A qualidade do serviço que se deve prestar a Deus. E a qualidade do serviço que se deve prestar a Deus, ele diz aí assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Parece que firmes e inabaláveis ele está fazendo então assim, usando de sinônimo, né? Firme e inabalável. Firme é inabalável. Mas ele vê a necessidade de usar essa expressão, essas expressões serem firmes e inabaláveis. É como se ele estivesse dizendo o seguinte: olha, que a firmeza de vocês seja de fato uma firmeza segura. Não seja uma firmeza da boca para fora. Não seja uma firmeza teórica. Porque às vezes nós estamos tão firmes teoricamente, e de repente, quando se levanta uma adversidade, uma complicação, uma dificuldade na obra do Senhor, a gente já fica abalado, inconstante, frio, desanimado. E Paulo diz aqui: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis. Olha, sejam firmes, sejam inabaláveis. Pare para pensar quantas coisas neste ano abalou você. Pare para pensar quantas coisas neste ano que se finda fizeram com que você duvidasse daquilo que você crê. Quantas coisas esse ano deixaram você entre dois pensamentos? Se de fato Deus é Deus, se de fato Deus está no controle de todas as coisas, quantas vezes nós desacreditamos de Deus no ano de 2018? A nossa firmeza, muitas das vezes em 2018, foi colocada em xeque, na berlinda. E a firmeza é decorrente daquilo que nós conhecemos sobre Deus. A nossa firmeza é decorrente daquilo que nós conhecemos sobre Deus. E ele então diz: sede firmes e inabaláveis. Ou seja, creia nisso que você sabe. Creia no Deus que você professa. Acredite no poder de Deus que é tão poderoso para ressuscitar o seu próprio filho, que é tão poderoso para ressuscitar os mortos, e certamente nos suprirá em sua obra. Eu preciso não apenas crer que Deus Ele providencia os recursos para a sua obra, providencia pessoas para o trabalho da sua obra, como também eu tenho que crer que Deus é o Deus que continua mantendo a sua obra. E ele usa uma outra expressão. Sempre abundantes. Sempre abundantes na obra do Senhor. Sabe o que significa sempre abundantes? Dando sempre mais de você. Você pode dar mais de você na obra do Senhor. Agora paremos nós e reflitamos, irmãos. Quantas vezes nós demos o melhor de nós na obra do Senhor? A ideia de sempre abundantes é sempre colocando a mais de nós mesmos,
Irmãos, nós vivemos um tempo onde nós arrumamos desculpa para tudo. Já não se fazem mais cristãos como antigamente. Antigamente os cristãos eram mais presentes na igreja, as escolas bíblicas dominicais eram cheias, reunião de oração, estudo bíblico, igreja cheia. Isso porque nós não temos sido abundantes na obra do Senhor. Nós não temos dado mais, pelo contrário, cada vez menos. Cada vez menos nas nossas contribuições financeiras, cada vez menos na nossa vida devocional, cada vez menos na dedicação ao trabalho da igreja. Enquanto o Espírito Santo, por meio do apóstolo Paulo, disse que os cristãos, e essa é uma lição para os cristãos de todos os tempos, nós devemos dar cada vez mais e fazer cada vez melhor na obra do Senhor. Nós fazemos o contrário. O tempo é um tempo de esfriamento, de apostasia, de abandono da fé, de secularismo, de materialismo dentro da igreja. Irmãos, e nós precisamos despertar, porque nós temos que dar sempre a mais no reino de Deus, sempre abundantes, e essa ideia de abundância sempre transbordantes, sempre transbordantes na obra do Senhor. Qual é a qualidade do serviço que nós devemos dar a Deus? Qual é o poder motivador que nos leva a crer, a viver e a servir? Talvez o poder motivador para você seja somente o de fazer parte de uma igreja, de escolher uma vertente religiosa, de abraçar um credo, só isso. Dentre tantas denominações, eu sou presbiteriano, eu sou batista, eu sou assembleiano, eu sou da igreja quadrangular, eu escolhi isso aqui e pronto. Mas o poder que te motiva é isso. O poder que me motiva e que te motiva, o que deve nos motivar, deve ser o poder de um Deus que cumpre as suas promessas. Então esse poder que motiva a nossa fé, que motiva a nossa vida e que motiva o nosso serviço, deve nos fazer compreender que o serviço que eu devo prestar a Deus deve ser um serviço de qualidade, um serviço embasado, um serviço inabalável e um serviço cada vez mais transbordante. Ser sempre abundante significa se superar. Porque o que é abundante é algo que é constante. E o que é abundante é algo que é transbordante. E se eu for um cristão sempre abundante, eu vou olhar para 2018 e dizer: que vergonha de mim mesmo. É assim que eu sirvo ao Deus que me tirou da lama, que me tirou da escravidão do pecado. Eu preciso fazer algo para mudar. Eu tenho que me superar em 2019. Eu preciso fazer algo mais. Porque esse Deus é um Deus que cumpre promessas. Jesus Cristo morreu, como diz a Escritura, ressuscitou ao terceiro dia, como diz as Escrituras. E ele foi visto
por Tiago, por Pedro, pelos 11, por mais de 500 testemunhas, e depois por mim. Então, é verdade isso que esse Deus promete. E ele diz, depois que ele fala sobre a qualidade do serviço, ele vai também falar sobre a recompensa do serviço. A parte do B, do versículo 58, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Vamos ler juntos essa parte aí? Sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Às vezes a gente fica preocupado se as pessoas estão vendo o que a gente está fazendo. Às vezes a gente fica preocupado se fulano merece o que eu estou fazendo pela igreja. O pastor não merece, os presbíteros não merecem. A Safra não merece o que eu faço por ela. Estou fazendo para quem? A UNP faça mais nada para esses jovens. Perdemos a perspectiva do céu. Perdemos a perspectiva do serviço a Deus. Estamos equivocados. Porque fechamos a cara e dizemos, não faço mais. Igual um menino ou uma menina mimada. Não faço. Agora eu vou sentir a minha falta. Para quem você está fazendo? Meu irmão e irmã, saiba que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Você tem a dimensão do que significa isso? No Senhor o nosso trabalho não é vão, ainda que não haja reconhecimento dos homens. E Jesus ensina isso em Mateus capítulo 6. Nós devemos fazer como se fosse único e exclusivamente para o Pai. Colossenses capítulo 4, Paulo vai dizer a mesma coisa: faça para o Senhor. Não faça para os homens, faça para o Senhor. E a perspectiva da recompensa é a melhor. A perspectiva, depois da qualidade do serviço, a perspectiva da recompensa do serviço é melhor. Não é vão. O nosso trabalho no Senhor não é vão. 2019 tem que ser para nós um ano onde nós vamos reconstruir a nossa comunhão com Deus, irmãos. Ele está aí sempre de braços abertos, nos esperando para um relacionamento com Ele, confiando a nós o seu serviço e capacitando, porque o Espírito é quem distribui os dons na igreja. E Ele distribui como lhe apraz. Então, como Ele distribuiu, eu tenho que fazer. E eu tenho que saber que os dons que o Espírito distribui na igreja servem para a edificação do corpo e principalmente para darmos glória a Deus e para também termos a expectativa da recompensa, a recompensa do serviço, porque no Senhor o vosso trabalho não é vão. Irmãos, que Deus nos abençoe, que 2019 seja um ano diferente para nós. Não faça como pastor, eu peço que você não faça nada para mim, não faça nada para o conselho da igreja, não faça nada para a ajuda de Abraão, faça para o Senhor. E faça com firmeza, com entendimento bíblico, faça também de maneira inabalável, faça com fé, faça crendo que você está fazendo conforme o Senhor ordenou, e dê cada vez mais, seja mais abundante, seja mais cooperador, cooperadora, seja mais participativo na obra do Senhor, porque no Senhor o nosso trabalho não é vão. O Deus que é poderoso para ressuscitar, Ele é poderoso também para realizar a obra dele através de nós, mesmo sendo você e eu quem somos pecadores, fracos, inconstantes. O Senhor, Ele é capaz de realizar a obra dele através de nós. Amém?
Vamos orar nosso Deus nesse momento. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra nos diz que a morte entrou no mundo quando entrou o pecado e todos morreram. E a tua palavra também diz que a graça entrou no mundo pela obediência de um homem, e com ele a vida. E esse é o teu Filho Jesus. Esse Jesus que ressuscitou dentre os mortos nos traz também a perspectiva da ressurreição. Nós não ficaremos na morte dominados por ela, vencidos por ela, mas por meio da ressurreição de Cristo, nós também venceremos a morte, porque pela palavra do seu poder, Ele trará à vida os que dormem, diz a tua palavra. E esse mesmo poder e essa mesma esperança que nós temos nos faz também enxergarmos o poder de um Deus que é capaz de ressuscitar pessoas mortas espiritualmente. E nós oramos a Ti, Deus, nessa noite: ressuscite mortos espirituais. A tua palavra diz em João capítulo 5, versículo 25: vem a hora e já chegou, que os mortos, ao ouvirem a voz do Filho, ressuscitarão. E nós ouvimos a tua voz e ressuscitamos espiritualmente. Vem a hora, diz a tua palavra, que os mortos ouvirão a voz do Filho, e uns ressuscitarão para a vida eterna, e outros ressuscitarão para a condenação. Esse mesmo Deus que pode ressuscitar mortos, pode levantar essa igreja, e nós cremos, pode fazer em semelhança à palavra levada a Ezequiel, quando o Senhor perguntar a Ezequiel: pode esses ossos secos voltarem à vida? E Ezequiel disse: tu sabes, Senhor. E o Senhor disse: então profetize a esses ossos. E ali representa a ressurreição espiritual do teu povo. Rogamos a Ti, Deus, ressuscite esse povo aqui nessa noite. Levante os desanimados, os frios, aqueles que são senhores e senhoras de suas próprias vidas. Que os mortos espiritualmente nessa noite, Deus, ouçam a tua voz, e o teu Espírito Santo gere vida nos corações, traga ânimo, vigor, fervor, dedicação, para que esta igreja seja firme, inabalável e sempre abundante na obra do Senhor, porque a recompensa é certa, como diz a tua palavra. Obrigado, Deus. Nós te bendizemos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.